Marvel 97 foi publicada aqui em março de 1997. E essa revista é a fusão da antiga Capitão América, Super Aventuras Marvel e Hulk, que depois de uma longa numeração a Abril cancelou e lançou essa revista aqui com acho que umas 120 páginas. E assim, eu nunca gostei dessa revista, nem na época, nem agora. Eu achava esse nome Marvel junto com o ano muito chato, assim, essa coisa de todo ano também recomeçava a numeração, é algo que eu achei bem assim, coisa mais chata. Eu gosto de ir acompanhando, vendo a numeração da revista sempre subir, assim, né? Outra coisa que eu não gosto dessa revista é que eles querem colocar todos os personagens na capa com o mesmo peso, né? Então fica quatro personagens aqui, assim, dividindo até a capa quase igualzinho. Isso também eu acho chato. Quando Abril fazia isso em Heróis da TV, em geral tinha um personagem grandão e às vezes um ou dois secundários bem menor, né? Então a capa ficava mais interessante. Essa capa aqui dividida meio igual assim entre os personagens, bem chato. Dito isso, até que essa revista ela traz umas histórias legais. Ela começa com seria talvez a única história mais tosca dessa edição, que é essa do Capitão América. É um arco onde o soro do super soldado tá atacando o corpo dele. Então o Homem de Ferro, também usava uma armadura musculosa na época, faz uma armadura para o Capitão América para ele conseguir lutar. Então assim, isso durou só também acho que umas 2, 3 edições. Mas é lembrado como uma daquelas coisas meio toscas assim dos anos 90, né? Quando todo mundo começou a usar armadura e ter um visual mais parecido com a Image Comics e tal. Então assim, essa história especificamente com essa armadura ficou também só 2, 3 edições, mas eu acho que o que pega é que essa armadura é muito feia, né? Não combinou em nada assim com o Capitão América, esse capuz, essas ombreiras, assim. Eu acho que por mais a ideia seja meio tosca, podia ter feito um visual mais legal, assim. Parece bem esquisito, né? Então ficou marcado como uma daquelas coisas engraçadas dos anos 90. E aí a segunda parte. Esses desenhos são bem estranhos, né? Igual isso aqui que tá o capacete que aparece as sobrancelhas. Muito... ficou legal mesmo. Aí a segunda história é o Demolidor, que ele tá numa fase escrita pelo J.M. DeMatteis, que escrevia antes também a Liga da Justiça. E é uma fase que eu nem lembrava direito. E como todas as histórias do DeMatteis, ele tem uma coisa mais psicológica com os personagens. Então, assim, você tem o Demolidor. Primeiro aparece esse cara aqui que vestindo o uniforme vermelho e amarelo original do Demolidor, e fica o mistério de quem que é esse aí. Enquanto isso, você está no final daquela fase que o Demolidor também trocou para um uniforme de armadura, só que aqui é a história onde ele volta pro uniforme original. Ele vai ter lá um sonho, alguma coisa assim, e acorda com esse uniforme de armadura todo rasgado aqui. E aí ele volta pro uniforme antigo. Então essa fase também da armadura durou super pouco. E ele enfrenta esse cara aqui que é um senhor. O nome desse vilão é Senhor. É um cara que persegue mulheres, tem raiva delas e mata tal. Mas do mesmo modo que aquele Demolidor vermelho e amarelo tem um mistério em cima dele, esse cara aqui também ele não é o que parece. Também tem uma revelação muito legal. Depois eu fiquei curioso para acompanhar essas histórias e fui ler os números seguintes e realmente tanto quem é aquele... Não vou dar spoiler, pode ter alguém que ainda não leu, mas... tanto quem é aquele Demolidor vermelho e amarelo quanto quem é esse personagem senhor são revelações bem legais. E aí no final tem 3 histórias com o arco da queda do Panteão, que são os antigos aliados do Hulk. Então essa história também é boa, porque tem
ainda é naquela fase toda do Peter David. Então, esse Panteão assim, é uma daquelas tramas que vem se desenvolvendo há muitas edições. Então, se você está acompanhando, ele é legal, né? Você ter a continuidade, ver todas aquelas as tramas e plots que ele vai soltando, sendo desenvolvido depois, né? E a arte é sempre legal. Esse primeiro artista, eu acho que ele está fazendo só essa edição, que é o Ron Royd, eu não conheço, mas a arte dele tá legal, mas depois volta a ser o Gary Frank, que também desenhou por muito tempo o Hulk do Peter David, e é legal que a arte dele vai sempre evoluindo, né? Que eu acho que cada edição desse do Hulk que você pega, apesar de aqui ainda ser anos 90, ele precisar ter um certo exagero assim nos personagens e tal, mas os rostos, as expressões são super bem desenhadas. É bem legal a arte dele. E aqui no final dessa história, dessa trama daquela do Panteão, vai ter uma coisa curiosa, que o Hulk ele vai ficar tão puto lá por causa de uma morte, que vai acabar aparecendo o contrário, vai aparecer o Bruce Banner na forma humana, louco de raiva, só que ele não vai ter poder, que vai ser só o Bruce Banner, assim, e vai ficar o alter ego dele ao contrário, o alter ego falando, não, calma Bruce, você tem que voltar a ser Hulk, você vai ser morto desse jeito. Então, que engraçado, parece o Hulk falando pro Bruce se acalmar. Esse arco do Panteão depois ainda ia terminar na próxima edição. Checklist da época. Então, assim, acho que é uma revista legal. Acho que o principal pecado dela foi Abril não ter continuado com o nome Super Aventuras Marvel encaixado nela, mesmo que rebutasse a numeração, porque ia ser um nome bem mais simpático para essa revista.